Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi. E mais uma humilhação para essa direita canhota que está aí. E a prova que os Estados Unidos já percebeu que o Brasil é um país de extrema esquerda e não adianta. O povo quer, o povo é o que está aí no poder. A maioria, não adianta. Não, mas tem muita gente que não é. A regra, né, não é a exceção. A exceção não faz a regra. Então não adianta, não, mas tem muita gente boa, muita gente trabalhadora, a gente sabe disso. Mas o peso mesmo, a massa, tem os representantes que merece. Então o governo Trump até viu aquela massa de gente ali nas manifestações, né? Viu aquela quantidade de gente indo para os quartéis, mas aí viu, né, que não é a maioria. Fizeram a pressão necessária, ainda para fazer o teste. Eu falei isso em vídeo, inclusive o nosso vídeo sobre isso, né? Eu avisei que iam tirar a lei Magnitsky do Moraes, eu avisei isso, expliquei tudo, mas as pessoas não gostam. Por quê? Porque enquanto tem eu aqui, família, um cara simples, lá do interior, falando a real, tem doutores aí explicando, distorcendo os fatos, né? Tem os cabos eleitorais metidos a intelectuais, né? Com acesso inclusive à grande mídia. Então quando eles falam, tem 10 pesos, quando a gente fala tem 0,1. Não dá para comparar. E as pessoas inclusive dizem, quem é esse merda para estar falando isso? Quem é esse lixo para estar falando isso? E se revolta, vão embora. Não quer nem ver esse tipo de vídeo. Por quê? Porque os intelectuais que ela confia, que passa credibilidade, já disseram a ela que está tudo sob controle, que isso é uma jogada, que a resposta a essas ações absurdas que está acontecendo no país, desculpa, família, está chegando, né? Eles ficam mentindo o tempo todo, dizendo isso, e as pessoas acreditam, até porque elas querem acreditar. Mas a verdade é essa aqui, ó. Como eu disse a vocês, exatamente como eu disse, o Trump fez a aposta. Nós vamos ver se esse povo é de fato conservador ou se de fato são simplesmente esquerdistas, né? E se são esquerdistas, tem um governo que merece. E tá aí, ó, a resposta aqui, ó. CNN acabou de sair, ó. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos acaba de publicar a retirada dos efeitos da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes e a sua mulher. A gente está lendo ao vivo aqui agora esse update, ou seja, essa modernização, essa atualização do site do Departamento de Tesouro norte-americano. O que diz o departamento? Que os seguintes nomes terão então retiradas as sanções que foram feitas pelos Estados Unidos: Alexandre de Moraes, nacionalidade brasileira, gênero masculino, com o número de passaporte; Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, e aí na sequência Viviane Barsi de Moraes, que é advogada e esposa de Alexandre de Moraes. Então, decisão do governo norte-americano retirando os efeitos da Lei Magnitsky em relação a Alexandre de Moraes. Foi um pedido direto do presidente Lula a Donald Trump na última conversa que eles tiveram. O próprio Donald Trump já disse que poderia retirar os efeitos da Lei Magnitsky porque a preocupação dele não era mais política, era econômica. Isso dá um pouco de mostra de como pensa o presidente norte-americano, que estava mais preocupado pela questão econômica do que de fato uma questão política. Então ele retira neste momento os efeitos da Lei Magnitsky em relação a Alexandre de Moraes e sua esposa Viviane de Moraes. Nome completo da esposa, Viviane Barsi de Moraes. Vamos chamar... Tá vendo, família? E a culpa disso não é porque o Donald Trump é um frouxo. O Alexandre imoral, ele é um problema nosso, é um problema brasileiro. Os empurrões que poderia dar para esse carro velho pegar, eu inclusive expliquei isso no vídeo, dei o exemplo do carro, né? Você pode me dar um empurrão, você pode dar uma força se eu tiver com o carro quebrado, mas você não vai me carregar o tempo todo, você não vai empurrar o carro até eu chegar no meu destino. Isso não existe, né? Então o Donald Trump faz a aposta, vamos ver se esse povo de fato é conservador ou não. A gente vai criar o ambiente, né, para que haja uma revolta popular. Criaram a Magnitsky, criaram sanções aqui, né? Mas tanto o empresariado brasileiro também mostrou-se de esquerda, que não ficaram revoltados com o governo, nem pensaram na hipótese de ir para as ruas, pedir um impeachment, né? Porque estava prejudicando a economia. Então o que o governo podia fazer, ele fez. O Brasil, como eu já falei para vocês, embora muita gente queira ficar com essa síndrome do cachorro sarnento, o Brasil, e a esquerda sabe muito bem disso, é um país muito importante para o mundo inteiro. Nós abastecemos o mundo inteiro, isso é uma verdade.
né? Essa politicagem que existe aqui, essa corrupção toda, ela é financiada, inclusive, pelo grande sistema que nós conhecemos como as 13 famílias. Eles financiam essa corrupção que tem aqui, né? Os lados que devem estar no poder justamente para que o país não se desenvolva. Porque se o país se desenvolver, ninguém segura o Brasil, porque você tem tudo o que precisa, principalmente das tecnologias de ponta, como as aeronaves mais modernas, placas de computador as mais modernas, tudo você fabrica com os materiais que tem aqui. Fora isso, ainda não bastasse, ainda somos uma potência energética, né? Temos águas abundante, temos muito sol que pode gerar muita energia através do sol, das baterias, né? Fora isso, há alimentos em abundância, petróleo cada vez se acha mais. Então, assim, ninguém segura o Brasil. A única coisa que pode segurar o Brasil é justamente uma má gestão, que é o que está acontecendo, e como o doutor Enéas já tinha dito, né? Não é nem uma questão de ser incompetente, é uma questão de estar atendendo interesses lá de fora. E nesse caso, o que eles querem fazer é a pátria grande. E o Brasil está encabeçando esse movimento. Uma coisa tem que ser dita aqui, né, e que fique bem claro: a esquerda está no poder porque tem homens mais corajosos, mais sangue nos olhos do que essa falsa direita que está aí. Na verdade, essa falsa direita, nós temos bravateiros, né, enrolões, pessoas covardes e oportunistas que estão ali, né, retendo para si a esperança do povo, mentindo para esse povo. Não fazem absolutamente nada que poderiam fazer, principalmente com o alcance que ainda tem e não terão também, porque se até o governo americano, né, volta atrás, você imagina como vai ficar as plataformas, por exemplo. Então, conteúdos conservadores, conteúdos que criticam, né, esse modelo socialista comunista, vai todo ficar, já está ficando, né, todos estão ficando fora da lei, né, porque eles estão criando leis arbitrárias. Por exemplo, você agora criticar o feminismo já pode ser considerado um crime de racismo. Então vai estar sumindo os canais Red Pill. Eu já disse para vocês, semana passada, mais de 10 grandes canais tiveram visita da polícia para pedir explicação sobre vídeos, né? Então está acontecendo já, né? Então vai voar muita gente. As redes sociais serão sim censuradas, né? Talvez até nem consigam mais trabalhar, vão embora, mas o povo, a grande verdade, não está nem aí. Eu vi nos comentários que nós fizemos sobre a Austrália, que proibiu adolescentes de 16 anos para baixo de acessar a internet. Não pode, né, mais. A mídia podre, né, que é quem realmente perverteu, distorceu valores familiares, essa tudo bem, beleza, né? Coisas que não deveriam nem ser faladas são mostradas na televisão. Mas essa aí não tem problema. Você nunca viu um artista ser processado, né? Uma Anitta mesmo por um domingo de manhã tá ali mostrando a bunda, não tem problema nenhum, né? O problema tá em a pessoa acessar um canal como esse. Então já baniram lá, e na própria matéria que eu falei, que também deu baixíssima audiência, eu vou colocar esses vídeos todos só para membros, né? Porque eu primeiro solto o vídeo aqui. Não quiser assistir, beleza, eu privo, deixo só para os membros, dá valor a quem realmente merece. É isso que eu estou fazendo ultimamente. Só agora eu vou botar mais 5 vídeos que não atingiram a meta do 10 mil visualização, então fica só para quem realmente dá valor. O vídeo estava disponível. Ah, não chegou notificação, problema seu, você sabe que o vídeo está aqui, né? Não vem porque você é mais um, né, que só faz o que o sistema te indica. Então o sistema vai te indicar, o sistema vai te convencer que esse é o caminho, e você deve mesmo seguir por ele, porque é o seu devido lugar mesmo, né? Então, meus irmãos, é isso que está acontecendo, né? A idolatria traz maldição, né? Tem dito, às vezes quando você vê uma estátua, né, uma tribo medieval, sei lá, antiga, ancestral, fez aquele ídolo ali, não passa de areia, água, né? Não passa de barro. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Toda idolatria abre brecha para a ação do demônio. Então, se isso acontece com objetos, você imagina com pessoas, né? Pessoas considerando, o Messias, esse homem é o santo, esse homem é o enviado do Senhor, né? Muita idolatria para homens corruptos, homens fracos de caráter, inclusive, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, né? E hoje você olha para o quadro da esquerda e você entende, né? Veja o quanto o imoral poderia ter recuado em diversas situações que foram difíceis e ele foi para cima, né? Você vê o Molusco mesmo preso, estava falando o tempo todo em vingança. Não, eu vou pegar esses caras, eu vou. E continuou articulando ali. Ele mesmo disse, o tempo que ele passou preso, ele passou se preparando, né, para fazer o que ele está fazendo agora. E ele queria ser o presidente que ia marcar esse país, e vai, né? Eles estão falando que vai ter grandes mudanças estruturais nesse país, e está tendo.
né? Porque o pensamento conservador vai ser completamente criminalizado. É por isso que eu tenho dito a vocês, se você quiser continuar sendo um babaca e ter esperança aqui, continue, mas é isso que você é, babaca, porque isso aqui só vai piorar. Não tem ninguém do outro lado, só tem pessoas fingindo e apurando o que podem. É isso que esses caras estão fazendo, estão apurando o que podem, estão retendo para eles riquezas, enquanto engana o povo e fica alimentando essa ideia de que algo vai ser feito. É mentira, nada será feito, tá certo? E se você ficar, você será um babaca. A única solução que tem aqui para o país seria as pessoas entenderem essa situação e começar um movimento como aquele, né, do Fora Dilma, um movimento que partiu da própria população, fechar a estrada, fechar ruas, geral. Ah, seria ruim para a economia. Inclusive, né, e seria mesmo, né, dessa greve que ameaçaram fazer dos caminhoneiros, que eu já disse também de antemão, né, esse é o canal que mais tem acertado aqui as previsões, e não é porque seja nada espiritual, mas porque é lógico, simplesmente isso. Eu disse, essa greve não vai dar certo, não tem como dar certo, porque agora os caminhoneiros estão divididos, e ninguém acredita mais que uma greve pode simplesmente resolver sozinha, né. Mas o que é que o governo já falou? Olha, se houver mesmo essa greve, não vai haver. Mas se haver, nós aumentaremos o preço do combustível, né? Então isso automaticamente já ia jogar a população inteira contra os caminhoneiros. É óbvio que os caminhoneiros não são otários, né, de entrar numa dessa como bucha de canhão. Então, meus irmãos, é aquilo, né? Ou a população entende, olha, agora o pau tem que quebrar, né? E no bom sentido da palavra, protesto, fechar ruas mesmo, ou aceitar o que está. A população, na minha opinião, já aceitou. A população está de acordo, tem muita gente até rindo, o Xandão é o cara mesmo, né? Xandão vai pra Disney, Xandão vai assistir a Copa do Imundo, né? E a imprensa vai fazer questão de destacar isso, porque também vai servir como deboche, né, pra essa galera. Não vai ver mais o Mickey, uma palhaçada, inclusive, desde o começo. Um cara como aquele não quer saber de Mickey, eu já falei pra vocês isso, né? Mas inventaram isso, e que o que tá acontecendo na prática é Xandão multitrilionário já aí, com seus bilhões em contrato, né? Se o Banco Master, um banco mequetrefe, são 129 milhões de contratos, você imagina o que tem aí um Itaú, que tem um Bradesco, né? Mas os palhaços vão continuar com essas palhaçadas deles, vão tentar alimentar. A esperança agora vai ser o Flávio, né? Ou a Michele, mas por enquanto é o Flávio. Também eles mudam, podem mudar a qualquer momento, né? Porque eles não têm um pingo de vergonha na cara, nem caráter, muito menos palavra. Então vai ser isso, né? Então fazer o que, né, meus irmãos? Mais uma derrota que eu avisei a vocês aqui. O que aconteceu foi exatamente isso. O Trump deu o empurrão, viu que esse carro já está com o motor fundido, esse carro já está quebrado e não adianta empurrar, né? Os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas qualquer país do mundo não pode ficar sem os recursos do Brasil, isso é um fato. Dá até para fazer uma pressão, como ele fez, né? Pagou por isso. Inclusive pagou com popularidade, que é a pior coisa. É o preço mais alto que um presidente pode pagar, é pagar com a sua própria popularidade. O Trump apostou, vamos ver. Eu acho que o Brasil, eu acho que o brasileiro, eu acho que essa oposição vai fazer as articulações, vão se unir, vai tirar esse governo que está aí. Não aconteceu, pelo contrário, fortaleceu mais o governo que está aí. As pessoas compraram, né, as narrativas mentirosas do Molusco, que é o maior traidor da nação, né? Ele quer fazer uma pátria grande, ele quer derrubar bandeiras, literalmente. Então, acreditar na narrativa dele, né? Tá defendendo, lutando pelo nosso país. Então tá aí, né? Caos, miséria e, pior de tudo, fim da liberdade, né? Inclusive da liberdade de expressão, liberdade econômica, tudo acabando. Se você puder, meu irmão, saia desse país o mais rápido possível. Se não puder, acostume-se, aperte os cintos e aguente, porque o grosso só entra. Um abraço e fui.